Olá pessoal, aqui estamos nós, mais uma série do Divã do Cotidiano. E no último vídeo eu tentei provocar vocês, ou melhor, instigar vocês a refletirem sobre o que é a nossa memória, como que a gente produz a memória, como que isso acontece a um nível biológico, né? Há uma certeza que a biologia ela é perfeita, mas a incerteza ainda na ciência de como nós armazenamos essa memória, de como toda essa maravilha acontece. Incrível, não? Então a gente caracteriza como um fenômeno psicológico, né? E que é refletido nas nossas estruturas biológicas de alguma forma. A gente monta e remonta uma memória. E hoje eu pedi para vocês voltarem comigo, pensando no vídeo passado, que tipo de memória vocês têm em relação à mágoa. Então, a mágoa ela é algo que você guardou em um determinado momento da tua vida. Ela teve um início. Não é só alguém contou, mágoa é isso. Quem sente a mágoa, sentiu a mágoa, ela tem um conceito em sua memória. Ela teve que sentir isso verdadeiramente e traduzir isso em algum tipo de código que é refletido no seu corpo. Muitas vezes não tem nem palavras para dizer. Às vezes a pessoa nem sabe que está magoado, ela nem consegue colocar essa palavra, ela nem classifica a mágoa dessa forma. Mas quando a gente estuda a narrativa dessa pessoa, a gente entende que existe uma mágoa, uma nódoa, uma mancha, um ressentimento que é ali guardado. Nos dicionários informais, funde-se a palavra mágoa de má com água. Então, uma água ruim, uma água que você produziu e não é boa. Então, a gente está falando de duas coisas aqui. De como a nossa mente, né, ela vai estar trabalhando para produzir essa memória aí. Então, tem uma linha de pensamentos, ideias que vão sendo produzidas a partir de uma observação pessoal e que demanda uma lógica, né? Essa memória ela pode ser, por exemplo, a memória sensorial, ela pode ser uma memória trabalhada de curta duração ou longa duração. Então, a gente pode estar relacionando aí um espaço de tempo a um evento, né? A um fenômeno que foi, então, sentido através do meu ser, traduzido através das minhas emoções e retida como um sentimento. Esse sentimento ele pode ser observado agora lá longe. Eu senti isso sim um dia e eu ressignifiquei ele, eu transformei, eu coloquei ele de uma outra forma na minha vida, como um exemplo que eu não quero mais ter ou sentir, porque você pode ter isso, segurar isso, ter isso, né? Ou eu posso realmente pensar nisso como uma memória didática. Ela me serviu para um aprendizado. Olha que fantástico. Ewald Ehring, ele foi um cientista lá do século XX, início do século XX, 1920, especificamente, e ele escreve o que eu coloco aí no slide, eu vou reforçar aqui a leitura e a gente tentar falar sobre ela, e ele fala sobre a questão primária da memória. Então, como é que ele entende o que é memória? A gente vai falar de outros contemporâneos, de outros cientistas, o que a neurociência hoje diz, mas eu gosto muito dessa frase, e que para mim era desconhecida. Lógico, nos meus estudos para falar sobre isso, eu vou buscando outras informações e achei esse autor, achei fantástico. Então, ele fala do mecanismo do inconsciente e tal, para tentar falar sobre a memória. Ele diz o seguinte, que a memória recolhe, então, incontáveis momentos da nossa vida. A gente vai recolhendo isso, certo? Então, a nossa existência, diz ele, da minha colinha, ele fala que a memória, então, recolhe incontáveis fenômenos de nossa existência, então, da nossa vida, o que a gente sentiu aí. Aí, essa memória, ela vai ser traduzida num todo. Então, eu li um pedaço
da flor, da pétala, depois do seu caule, depois da raiz. Aí eu vou montar essas informações, esses símbolos, e vou montar em uma informação única, a flor. Então, a flor tem suas partes. Lá na frente, eu posso lembrar apenas da pétala, mas eu posso correlacionar esse símbolo à flor. Se eu encontrar a imagem novamente e falar, puxa vida, eu conheço isso, eu lembro que eu vi isso em algum lugar. Então, esses segmentos foram montados em algum dia lá atrás e a gente colocou isso como flor. Fantástico, né? Só que eu posso lembrar só de uma parte dela e depois ficar meio perdido lá no meu inconsciente e eu não consegui traduzir isso com toda a sua representação, com todo o seu significado. A mágoa pode ser isso também. Então, embora a memória faça isso, e que ele diz que ela é unificadora de um registro, ou de vários registros, então eu vou dar um conceito àquilo, eu vou dar um entendimento para aquilo, e vou, então, guardar isso na minha consciência. E se eu não guardasse isso, diz ele, olha, poderia ser estilhaçado em fragmentos, tantos, que os segundos vividos talvez não dariam conta. Então, imagine se a gente ficasse guardando só, eu vi milhares de pétalas. Depois de um tempo, eu vi milhares de raízes. Eu vi milhares das cores dessas pétalas. Para depois, muito depois, conseguir unir seus pedaços em uma flor, em um tipo de flor, dentro de uma classificação aí da botânica, para dizer se essa flor ainda pertence a um local de tundra, se pertence, que é de fria, é uma região difícil de acontecer, mas se eu quiser colocar aí numa região do nosso Nordeste, aí, umas regiões mais áridas, ou se eu quiser colocar essa flor aí numa região muito próspera na relação de solo e clima, então, para que ocorra bastante florescências, diferentes tipos de flores, como a nossa Mata Atlântica. Então, a gente pode estar colocando a imagem dessa flor, eu quero dizer, em cenas inóspitas, como de muito frio, ou de um intenso calor, ou naquela mais agradável, onde eu possa colher aquela flor e tentar compreender as suas partes, até entender o seu corpo como um todo e trazer um significado mais tranquilo, mais gracioso, mais harmonioso. A mágoa talvez estaria mais próxima daquele deserto ou da tundra, de uma região mais fria, onde o homem demanda demanda um tempo, instrumentos, materiais, recursos, para que ele possa se adaptar a essas regiões, né? Ou talvez nem consiga se adaptar pela fragilidade corpórea, frente a um clima muito diferenciado, ou que nós podemos, quanto organismo, aguentar. E a mágoa? Quanto nós aguentamos deste sentimento? Quanto que é possível guardar um sentimento que pode ser considerado como uma avalanche, né? Eu fico assim, às vezes, pensando o quantas águas ruins não se desenrolam de nossa mente, derivados das nossas emoções primárias, sentidas pela primeira vez e não bem traduzidas, e depois armazenadas, porque eu não consegui trabalhar aquela questão e guardei aquilo naquela caixinha como mágoa, não como tristeza, mas como mágoa. Não como raiva, mas como mágoa. Como que a gente consegue fazer esse detalhamento, não é mesmo? Então, no outro vídeo, aqui no YouTube, eu coloquei para vocês que existe fenômenos bioquímicos, elétricos, existem estruturas anatômicas, que a gente diz morfológicas, né, do nosso sistema nervoso central, como o cérebro, mas existem outros órgãos que a gente não está falando aqui, que são importantes, né, como o hipotálamo, a hipófise, né, e a gente vai estar falando um pouquinho dessas estruturas, conforme a gente vai falando mais sobre as emoções. Mas existe um circuito de entendimento de uma linguagem bioquímica
e elétrica, vamos dizer assim, né? Não vamos minuciar muito, mas essa linguagem é uma linguagem biológica, e essa linguagem biológica, então, ela tem que ser eficiente para criar conexões saudáveis, como eu falei no outro vídeo, para que o meu corpo receba as informações e que a gente possa codificar em conceitos e dar significados às coisas. Mas se existir uma alteração dessas estruturas, seja no recebimento da informação ou na produção das moléculas que vão ser a nossa palavra, vamos dizer assim, dentro do nosso organismo, que vão conduzir as informações através, portanto, dos neurônios, a gente entende que esse fluxo pode não andar bem, então eu posso interpretar erroneamente o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, né? Como eu estou reagindo a determinada situação. Então, existem situações que a gente diz assim, emocionalmente eu não estou bem. Aí vem uma pessoa, então eu estou meio entristecida, aí vem uma pessoa e começa a falar só de coisa ruim, só de coisa ruim. Eu vou ficando tão envolvida com aquilo, eu já não estava bem, que eu não consigo reter aquilo como deveria para até acolher essa pessoa e ajudar essa pessoa, escutá-la corretamente, que eu vou transformando aquilo em alguma coisa pior, mais enegrecida, e vou me sentir ainda mais entristecida, porque aquilo não está me deixando sair das raízes das quais eu já estava mergulhada. Isso pode ser momentaneamente, e eu, depois de uma boa noite de sono, reflexão meditativa, eu vou conseguir reajustar, resolver a equação que me deixou naquele sentido, ou pode ser algo que eu estou arrastando por meses, anos da minha vida, e que está culminando com um quadro depressivo, por exemplo. E aí, como eu vou ajudar o outro se eu estou adoecida, e isso, a um nível psicológico, está tendo o seu agrave, né? Então, precisando de terapia ou de recursos terapêuticos para eu poder rever-me e entender esse processo para buscar uma saída e um melhoramento na minha saúde emocional. Diz a ciência que a gente pode guardar tudo isso como se a gente estivesse armazenando dados em gavetas dentro da área do cérebro. A gente ainda desconhece muito desses circuitos, dessas veias, de como isso se armazena, como eu já falei inicialmente. A gente reconhece alguns neurônios, os sensoriais, os neurônios motores, a gente conhece algumas moléculas, como eu já citei, né, como então a dopamina, a serotonina, que a gente vai estar minuciando provavelmente nas próximas séries. Mas a gente está falando também de neurotransmissores, que é importantes, por exemplo, para acelerar todo um movimento corpóreo e entender isso através, por exemplo, da adrenalina. A gente pode estar falando de outras substâncias que estão comunicando o meu corpo com o mundo interno e o mundo externo. Então, existe uma forma de armazenamento disso para gerar, então, a nossa memória e a codificação do que a gente está memorizando. E existe um armazenamento que é cada vez maior, porque a gente fala de neuroplasticidade. Então, é a nossa capacidade de transformar, né, alguns conceitos, algumas definições, com uma capacidade aumentada em transformar, portanto, pressões, estímulos do ambiente como algo positivo. Então, se eu receber mais informações positivas na minha vida, é como se eu quisesse consumir mais isso, eu vou querer isso, porque isso me fez bem, então eu não quero mais reter informações tão negativas, embora eu tenha que ter consciência delas e trabalhá-las, e aí isso vai ser um estímulo para que eu possa crescer em cima do que pode me motivar, que pode motivar para eu continuar bem, para eu continuar seguindo esse ambiente. Então, eu vou modificar um armazenamento já pré-existente, querendo então algo melhor. Então, se aquela estrutura ela estava numa estrutura mais negativa, de baixo estímulo, né, de baixa autoestima, de que a vida não é tão boa, e eu recebi uma informação que é possível ela ser muito boa, e eu começo a agarrar essa informação, eu vou fazer com que o meu cérebro tome um outro rumo.
e crie moléculas e substâncias para me manter com melhor humor, com melhor vontade, com mais estímulo para a vida. Isso é neuroplasticidade. Então, uma pergunta na ciência é: como o que nós, como que aquilo que nós lemos, ouvimos, vemos, pensamos é capaz de transformar o nosso cérebro? Incrível, né? Então, como esses potenciais elétricos, como eles vão fazer uma geração de imagens a partir, então, dessa observação dos meus sentidos. E aí eu ter consciência dessa imagem e representá-la dentro da minha casa mental como um símbolo positivo ou negativo para a minha vida. Às vezes a mesma imagem para o outro, ela não tem essa memória. E para mim terá. Eu estou falando da mesma cor, às vezes estou falando da mesma cena, e eu vou traduzi-la de uma forma e vai ter um efeito para mim, mediante uma causa. Então a gente funciona assim. Então, eu vejo algo, existe um fenômeno físico-químico, e a reatividade daquela representação que foi para mim vai depender da causa. E eu vou avaliar esse efeito a partir, então, desse diálogo da Adriana comigo e Adriana com o mundo. E existe algo que Mourão e Melo, 2011, me chamou a atenção, pois eu vou colocar a referência dele aí. Mas ele me intriga quando ele fala no aspecto de que existe um processo de retenção. Então, eu vou inicialmente desejar reter uma informação. Depois eu posso, em um determinado momento, evocar essa memória que eu retive. Então, eu vou estar de uma forma voluntária, espontânea, dizendo, eu estou armazenando informações e daqui a pouco, em um dia, eu vou querer extrair essa informação que está na minha memória, vou evocá-la e vou querer senti-la novamente. Então, será que a gente quer ficar sentindo mágoa? Isso é um desejo que se extrai de uma memória anterior que já não foi boa a experiência, mas mesmo não sendo boa, eu quero ficar trazendo ela para mim como se estivesse viva e atuando integralmente no meu tempo, espaço atual. E se isso já me pertencia a um passado que deveria ter sido trabalhado e aprendido? Então, esse reconhecimento, essa recordação, ela tem que ser de boa valia para o nosso aprendizado, para que a gente possa ter uma saúde emocional. Então, existe uma importância no reconhecimento do estímulo que me provoca essa lembrança, o gatilho, que me traz essa memória, de como eu ainda trabalho essa memória, se ela já foi elucidada, esclarecida. Então, eu entendo o que é mágoa, porque eu já tive isso, mas eu resolvi essa mágoa. Então, ela está traduzida como uma lembrança importante, porque me deu uma lição, foi uma oportunidade de aprendizado sobre relacionamentos humanos e de comportamento, e que eu não desejo mais sentir. E num novo episódio, eu posso até anunciar a evocação dessa memória, mas eu posso retê-la em um curto prazo de tempo, não querendo prolongar e resolver isso rapidamente, e, portanto, isso já ser resolvido, e não sendo mais uma memória retida como uma má água, água ruim que estou retendo e é difícil diluir e vai me levar a um adoecimento futuro, não resolvido, portanto. Mas, segundo esses autores citados e outros da área da neurociência também, eles dizem que a gente pode reter uma informação que a gente não trabalhou. A gente sentiu aquilo, guardou, ficou lá, essa informação ficou armazenada
eu sinto isso, ela fisicamente a partir de algum gatilho, mas eu não sei descrever exatamente o que eu estou sentindo. Eu tenho um sintoma de um certo entristecimento, mas não é uma tristeza. Às vezes eu olho para aquele copo de água e eu sinto aquilo reverberando em mim, e provavelmente esse copo de água está me levando alguma lembrança naquele momento e que não está me fazendo bem. Então, nem sempre a gente evoca essas informações voluntariamente, diz eles, embora isso seja possível, como eu falei agora há pouco, né? Mas existe uma série de informações que podem estar recorrentes, como uma conversa dessa memória mais antiga, em que eu não pronunciei em palavras. Eu não trabalhei com o significado de um símbolo ou de uma representação mais clara. Foi tão, às vezes, chocante para mim, foi tão evasivo, foi tão traumático, que eu retive isso e bloqueei essa informação. E de tempos em tempos eu sinto isso frente a um objeto, né, ou uma pessoa, uma representação de uma cena, e que aquilo me traz mágoa, mas sem essa palavra, porque eu ainda não traduzi como uma criança. E aí vem o outro ponto. Será que a gente entende a mágoa desde a nossa infância e até arriscando na vida intrauterina, como muito há do diálogo na psicanálise, né? Então, como Melanie Klein fala muito sobre a infância e até a vida, então, ainda durante a gravidez, a relação materno-fetal, será que a gente consegue traduzir já essa má água de uma outra forma, mais primitiva, por exemplo, na retirada de uma chupeta? E eu olhei para minha mãe e ela me tirou algo que me dava prazer, e aquilo refletiu profundamente em mim, embora ela tenha substituído a chupeta por um outro objeto, né, sei lá, pela mamadeira. E a chupeta ficaria contínua, a mamadeira só de tempos em tempos eu estaria ali relacionando, ó, tá vendo? É parecido com a chupeta, o bico, mas é só para você se alimentar, esse prazer é só para esse momento. Depois a mamãe vai tirar de você e você vai aprender a ficar sem a chupeta. Porque a chupeta ainda lembrava quem? O bico do seio, que amamentava, portanto, essa criança. Ou a criança que nunca teve isso e foi diretamente amamentada pela mamadeira. E aí, tirando-se a mamadeira para dar no copo, a criança chora e você coloca a chupeta. Veja, são situações diferentes em qual você está tirando e colocando algo que lhe dava prazer, segurança, acalento, acolhimento, lembrando da relação provável materno-infantil. Vamos pensar um pouco sobre isso? Está muito longo já a nossa conversa de hoje, mas eu acho que valeu a pena a gente estar aqui continuando essa história e que não acaba aqui, ok? Seja bem-vindo ao nosso canal, então Divã no Cotidiano, uma série que é para a gente popularizar conhecimentos da biologia, da, da, das ciências e áreas afins, que dialogam com a filosofia de vida, né, o prazer de viver e o bem viver, e esse é o meu foco. Seja bem-vindo, até mais.